Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que já começa muito agitada, com acontecimentos importantes, declarações polêmicas por um lado e outras reveladoras por outro, que irei compartilhar com vocês o nosso encontro de hoje e que nos apontam situações para o futuro para dois mundos. Um para o mundo que nós habitamos, o mundo concreto, do Brasil real, e outras situações para o mundo paralelo, do bolsonarismo, da extrema-direita, que será atingido pelas ações do mundo concreto. E nesse mundo paralelo, as figuras já começam a perceber que o seu principal líder só falta ser fisgado numa pescaria em que os pescadores já armaram todas as armadilhas, todas as redes. Acontece isso, né? Em algumas pescarias mundo afora. E até mesmo criaturas do mundo animal fazem também estratégias para conseguirem ali pegar a sua presa, né? E hoje está acontecendo exatamente isso. Agora o que nós estamos apenas aguardando é que as instituições funcionem de maneira definitiva para que esse robalo, esse surubim, não consiga escapar de tudo aquilo que nós já estamos enxergando. Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens e informações que ilustram tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, vamos começar aqui com algumas situações do mundo paralelo. Vamos lá. Nós vimos que essa semana, né, alguns personagens dessa extrema-direita, um bando de figuras que tem uma cara de peroba gigantesca, uma cara de pau gigantesca, cada um deles, né, foram para o exterior a pretexto, né, de denunciarem que o Brasil vive um estado de exceção. E aqui, um dos deputados que foi essa viagem, né, essa micareta golpista, né, internacional, esse senhor André Fernandes, né, que é conhecido no Ceará como, desculpem, tá, tem sempre que lembrar isso, o deputado Raspacu, porque ele publicou um vídeo polêmico um tempo atrás, ensinando os homens a fazerem depilações, né, em partes muito íntimas, né. Então ele se tornou notável por isso, está sendo investigado aí também em relação aos crimes contra o Estado Democrático e Direito, né? E foi lá denunciar, né? Mas se é cara de alguém que está denunciando algum tipo de situação, né? A pior de tudo é o seguinte, a namorada publicou o vídeo dele lá na Times Square, né, nos Estados Unidos, né? Todo felizinho. Esse aqui é o patriota denunciando as condições terríveis, né, que o Brasil está vivendo, né? Olha só, né? É uma graça, né? É uma cara de pau, né? Gente, dá para aliviar? Ou a gente tem que dizer o que essas figuras são, né? Vagabundos, criminosos, lacaios, delinquentes, enfim. Quero ver o relatório que ele vai fazer, né? Que ele andou fazendo na Times Square, estava denunciando também. Bom, e aí outras notícias importantes, né, que tem a ver com o mundo paralelo. Trama golpista pode levar Bolsonaro a 23 anos de prisão e a mais 30 como inelegível, né? Então, nós estamos em vias aí de, em pouco tempo, ficarmos livres para sempre dessa figura disputando algum cargo político aqui no nosso país. E o cerco está bem formado, né, gente? Quando eu dizia aqui para vocês, nosso portal, quantas vezes nós falamos, né? Meteoros estavam vindo, asteroides estavam vindo, filas iriam se formar, muitas criaturas iriam para o lixo da história. Pois bem, hoje eu vejo com muita satisfação que muitas pessoas já conseguem enxergar que essa é uma realidade que eu não estava fazendo aqui com vocês, nenhum exercício de futurologia, não. Estava analisando as coisas do mundo concreto, do mundo real, porque essas que funcionam, operam na nossa realidade, né? E aqui hoje no Valor Econômico, algumas matérias, né, ilustrando todo esse papo nosso aqui. Essa aqui, com esse título, né, que diz que depoimentos agravam situação de Bolsonaro. E outra aqui embaixo. Forças Armadas, que a matéria aqui diz que Forças Armadas deixaram o país muito perto de um golpe. Então, essas são realidades das quais essa gente não pode fugir, né? Então, vamos aguardar aí a pescaria.
E aí o seguinte, né? Mesmo o principal mentor intelectual, material, constitucional, matrimonial, jurídico, espiritual da figura do inelegível, ele já dá que o Bolsonaro vai para a cadeia, ele dá como certa isso. Na entrevista aqui que ele deu aqui para uma outra bolsonarista, ele falou isso. E não é ato falho, não. Ele está aqui. Olha, nessa profecia eu vou assinar embaixo, tá, senhor Malafaia? Eu não costumo assinar profecias, não, mas essa eu assino, porque ela não é profecia espiritual, essa aqui é concreta, é jurídica, né? Vamos ver o que a criatura falou? Vamos lá. Eu liguei para ele e falei, você quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou você quer ser preso botando o povo na rua? Vou te falar uma coisa, Bolsonaro. Se você não botar o povo na rua e for preso, ninguém vai se manifestar por você. Se você botar o povo na rua, eles vão pensar umas 3 vezes. Eu acho que não vão pensar não, viu, o senhor Mala? Achei bacana essa. Você quer ser preso em Mambucaba ou você quer ser preso na rua, né? Vai ser preso de qualquer maneira, né? A pescaria está toda armada, tá, gente? Não tem escapatória. Bom, e aí fazendo um corte desse mundo paralelo, esse mundo insano, indo para o mundo real, hoje teve uma reunião ministerial do presidente Lula com toda a sua equipe. E o Lula soltou lá uma declaração que certamente vai ser polemizada aí pelos veículos de comunicação. Vamos ver o que o Lula falou. Situação. Hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia. Então, essa fala de Lula é uma fala política. E que a gente tem cobrado sempre, né? Que o embate ele tem que se dar no campo das ideias. As verdades têm que ser expostas, as pessoas têm que ser confrontadas, né? As que vivem nesse mundo paralelo, com as situações que aconteceram de fato, para elas refletirem, né? Elas perceberem se há exagero ou não. Que a figura é um covarde, isso a gente sempre falou aqui. E todo mundo, eu fico pensando nesses generais que se confrontaram ali com o Bolsonaro, o que eles viam na frente deles, né? E o que os levou também a contestarem, né, se confrontarem com a figura do inelegível, justamente por ele ser um covarde. E hoje terem esse destemor de dizer exatamente tudo aquilo que estava acontecendo, e situações que comprometem e complicam a figura, né? Mais à frente, nessa reunião, o Lula disse o seguinte, vamos colocar aqui esse trecho aqui, vamos lá. Eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Ele está falando aqui de uma preocupação também que a gente tem tocado muito aqui no nosso portal, né? E que mostra que o presidente já começa também a enveredar para o enfrentamento dessa questão. Uma questão que, pela declaração dele aqui, não está passando despercebida. Vamos lá. País em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Então, democracia é a gente tentar fazer com que esse país volte à normalidade. E nós temos esse compromisso e nós vamos cumprir. Então, mais um ponto também que eu achei importante nessa reunião, essa afirmação do presidente, né? De enfrentar um tema que está paralelamente às questões concretas da economia, da administração pública. Existe uma questão ideológica que tem que ser enfrentada, vou mostrar aqui para vocês mais algumas sequências. O ponto que chamou a atenção também
tem a ver com comunicação, né? Que é uma área estratégica que todo mundo do campo progressista está criticando, porque, de fato, existe um mundo paralelo onde nós fazemos um guerreamento permanente e existe um mundo institucional. E o governo precisa entender como também trabalhar para se confrontar com essas situações que nós enfrentamos aqui todos os dias. E uma das situações nevrálgicas da comunicação tem a ver com uma forma de comunicar, né? A situação estava tão burocrática hoje nessa live da reunião ministerial do presidente da República com seus ministros, que ficou enfadonha, ficou um negócio chato, né? Um negócio sem muita divulgação, a ponto do Rui Costa, que estava apresentando aqui uma série de realizações do governo, ter sido chamada a atenção, né? Ou pelo presidente Lula ou pelo Alckmin. Acompanhe aqui essa situação, gente, esse pito. Não sei se a Anísia tem de cabeça a quantidade de credenciamentos que estavam. O presidente está pedindo que eu fale com mais entusiasmo aqui. E vamos... Hein? Foi o Alckmin que pediu para falar com mais entusiasmo aqui. Mas os números falam por si só aqui. Os números são muito expressivos e os gráficos... Não, seu Rui Costa, a informação ela tem que ser dada com uma formatação, com essa baianidade, com essa coisa assim, do vamos ver, e os números funcionam por conta própria, não. Os números precisam ser ilustrados, precisam ser enfatizados, precisam ser comparados, precisam ser estimulados, né, na imaginação das pessoas, na percepção crítica das pessoas, senão fica um troço sem graça, enfim. Mais um desafio aí para o Paulo Pimenta, para o setor de comunicação, né? Enfim, o Estadão hoje mandou uma sapatada, né, no Lula. Haja lábia. Rui Costa acha que queda de popularidade de Lula vem das falhas de comunicação, mas não há marketing capaz de vender um produto ruim e que parece ter passado do prazo de validade. O governo passou já do prazo de validade. Enfim, eles fazem um editorial aqui dizendo, olha, o problema não é só a comunicação, não. O problema é que não está fazendo aquilo que nós, da elite, queremos integralmente, né? Essa é a visão deles. O descontentamento pelo nosso lado é que nós estamos vendo que existem desafios muito grandes pela frente que precisam ser enfrentados também de uma forma mais proativa, né? Bom, a matéria da Folha, Lula sobe tom e pressiona ministros por resultados após a queda da popularidade. E aqui, gente, eu chamo a atenção de vocês, eu gosto de compartilhar aqui canais que trazem assuntos muito interessantes. Vou pegar aqui primeiro essa aqui do Breno Altman, que foi lá no Café Fórum. Ele diz o seguinte sobre comunicação. Aqui da Folha, tenho certeza que em todo lugar que você vai no chat isso aparece, a crítica das pessoas, a indignação das pessoas porque elas consideram uma comunicação desastrosa do governo Lula. Então, eu queria, já que você vai para a Havana falar de comunicação, queria um balanço seu sobre a comunicação do governo. Olha, Mauro, deixa eu ser heterodoxo. Eu acho que a comunicação do governo tem problemas até graves, mas não são problemas de comunicação. São problemas de política. Não é um problema técnico, não é um problema que a comunicação é mal feita. É que o governo escolheu uma estratégia política que deu certo nos primeiros meses e depois deixou de dar certo. Qual é a estratégia? É a estratégia de despolarização. A ideia de que se você reduzisse a intensidade da disputa político-ideológica na sociedade, seria mais fácil para o governo atrair o cidadão, a cidadã de centro, que não se envolve na polarização entre a extrema-direita e a esquerda, a sociedade ficaria normalizada e num ambiente normalizado seria mais favorável ao governo Lula. Essa foi a estratégia do governo. O governo orientou a comunicação para ela ser despolarizante. No final do ano passado, o Paulo Pimenta anunciou que daquele duplo, União e Reconstrução cai e União passaria a ser praticamente o tema solo do governo. Claro. Isso induz o governo a uma comunicação celebrativa. Então, gente, eles fizeram aqui uma avaliação muito crítica e pertinente. E aí, o Luiz Nassif entrevistou o ex-presidente nacional do PT, né, sobre essa questão, Zé Genuíno. E ele tocou em algumas questões também que tem a ver. E a condescendência da velha direita neoliberal. E o país foi destruído. Num quadro como esse, a eleição do Lula se dá num terreno minado. E esse terreno minado, eu acho que faltou ao governo definir uma estratégia.
de médio e longo prazo. Primeiro, era correto botar a casa em ordem? Sim, mas era necessário, em alguns pontos, sinalizar um projeto de futuro. Por exemplo, reindustrialização, demorou a elaborar aquele projeto, saiu, mas tem que viabilizá-lo na prática. 2, os trabalhadores dos aplicativos não pode só atender os 4 rodas, tem que atender as 2 rodas. 3, o financiamento das políticas públicas não pode se limitar ao déficit zero, nem o ajuste fiscal do Haddad. 4, é necessário, nesse momento, a gente atender a renda, emprego e melhoria da qualidade de vida do povo, porque há um problema. O país está sofrendo várias hecatombes, a dengue, a Covid, agora a questão das enchentes, chuva. E está faltando ao governo uma gestão mais eficiente, mais pronta à resposta. Agora, você coloca no seu xadrez um problema de fundo. Para onde nós vamos? Como viabilizar um país soberano, democrático, socialmente justo, se a gente não rompe com as rédeas do neoliberalismo? Quais são elas? Então, gente, é outro vídeo que eu vou colocar para vocês também, que está muito interessante, né? Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? O presidente da República, ele é líder de um partido político, que tem uma organicidade. E onde é que está esse partido político? O que o PT tem feito para pressionar o presidente da República para assumir essas pautas? Porque se não há nenhum tipo de pressão, não há nenhum tipo de indução do debate, né, a coisa fica complicada, né? Fica a coisa, pelo Deus dará, pela intuição do presidente da República. Então, está na hora de mais gente começar a se envolver nas discussões políticas de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais incisiva, né? Bom, eu deixo aí essa fala final para a sua crítica, o seu comentário, e a gente volta mais tarde, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!